Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos à terceira aula da unidade 8, subrrotinas do curso Fundamentos de Programação em C. Na aula de hoje, nós vamos estudar a diferença entre passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Primeiro, nós vamos estudar a passagem de parâmetros por valor. Nesse tipo de passagem de parâmetro, uma cópia do valor de uma variável é que é passada como parâmetro para dentro de uma função. Ok, e ela é recebida em uma variável, que é o parâmetro, em uma variável local a essa função. Show de bola! Então vamos ver alguns exemplos. Imagine que eu tenho aqui esse programa, escrito em C, e ele tem uma função chamada soma-dobro. Essa função soma-dobro tem dois parâmetros de entrada, do tipo inteiro, A e B, e devolve um parâmetro de retorno, então ela tem um parâmetro de retorno do tipo inteiro. Ok. Tudo começa na função main, que é a minha função principal. Então a primeira linha da minha função main declara três variáveis do tipo int, do tipo inteiro. X, y e res. Beleza, vamos representar aqui a variável x, a variável y. Por enquanto não precisamos representar a variável res, tá? Ok. Em seguida, eu vou executar essa linha de comando aqui, printf, digite o primeiro número. Ok, então vai ser enviado uma mensagem para a tela. Em seguida, próxima linha, eu tenho scanf, %d e comercial x. O valor digitado pelo usuário será armazenado na variável x. Então, vamos supor que o usuário digitou o valor 2. Tá? Ok, vamos para a próxima linha. Digite o segundo número. Na linha abaixo, eu tenho scanf, %d e comercial y. Ou seja, o próximo valor digitado pelo usuário será armazenado na variável y. Ok, vamos supor que o usuário digitou 4. Show de bola! Então, até esse momento, eu já li os valores das variáveis x e y. Na próxima linha, o que é que a gente encontra? Uma chamada à função soma-dobro. Então, eu estou fazendo uma chamada à função soma-dobro e passando como parâmetro uma cópia do valor da variável x, então uma cópia do valor 2, e uma cópia do valor da variável y, e uma cópia do valor 4. Ok, o primeiro valor que eu estou passando, que é o valor 2, será armazenado nesse parâmetro, nessa variável local A. E o segundo valor que eu estou passando na variável B. Ok, então A recebe uma cópia do valor da variável x, então A vai receber uma cópia do valor 2, e B recebe uma cópia do valor da variável y, então B vai receber 4. Ok, nesse momento, o fluxo de execução do programa é desviado para a função soma-dobro. Dentro da função soma-dobro, a primeira linha declara uma variável local chamada soma do tipo int. Depois ela faz A recebe 2 vezes A. Ok, então A tem valor 2. 2 vezes 2, A vai receber o valor 4. Então A recebe 4. Em seguida, na próxima linha, a função faz B recebe 2 vezes B. B é 4. 2 vezes 4, 8. Então B vai receber 8. Então B recebe 8. Beleza. Próxima linha, soma recebe A mais B. Então a variável soma, que eu não representei aqui, ela recebe A mais B. Então ela vai receber 4 mais 8, 12. Observe que a última linha da função soma-dobro retorna o valor da variável soma. Ok, isso está coerente porque a função soma-dobro tem como tipo de retorno um inteiro. Ok, então eu estou retornando aqui um valor inteiro, que é o valor da variável soma. Então, vai ser retornado uma cópia do valor dessa variável soma, ou seja, uma cópia do 12. Então, 12.
Observe que esse valor 12 será armazenado na variável res, ok? Esse valor 12 será armazenado na variável res. Então, esse valor 12 será armazenado na variável res e eu terminei de executar a função soma-dobro. Então, o que é que acontece com as variáveis locais, com os parâmetros A e B? Simplesmente eles deixam de existir, porque eu terminei a execução da função soma-dobro. Ok. Então, agora eu vou para a próxima linha e vou escrever a soma do dobro dos números x e y, mas x é 2, y é 4. Então, a soma do dobro dos números 2 e 4 é o valor da variável res, 12. Então, eu vou observar essa mensagem aqui. A soma do dobro dos números 2 e 4 é 12. Beleza, show de bola. Nesse segundo exemplo de passagem de parâmetro por valor, imagine que aqui dentro da função main, eu vou tentar printar, imprimir o valor da variável A. Eu posso fazer isso? Pode isso, Arnaldo? Não, né? Por quê? Porque a variável A ela só existe dentro da função soma-dobro. Fora da função soma-dobro, ela não existe. Então, quando eu tentar imprimir essa variável, A que não existe no escopo da função main, porque ela só existe no escopo da função soma-dobro, eu vou obter um erro, dizendo que a minha variável A não foi declarada. Beleza? Então, só uma observação, eu não posso fazer isso, ok? Se você fizer isso, não vai dar legal, não vai funfar, não vai dar bom. Vai dar erro, beleza? Vamos agora observar esse nosso terceiro exemplo, ainda sobre passagem de parâmetro por valor. Observe que agora eu continuo tendo aqui a minha função soma-dobro, exatamente igual ao exemplo anterior. Dois parâmetros de entrada, A e B, retornando o inteiro, ok? A diferença é que na minha função main, em vez de x e y, eu agora declarei duas variáveis chamadas A e B. Então, eu tenho duas variáveis locais, a função main, chamadas A e B, e eu tenho duas variáveis locais, a soma-dobro, a essa função soma-dobro, também chamadas A e B. Pode isso, Arnaldo? Pode, tá? Porque o escopo dessas variáveis aqui, A e B, estão no escopo da função main, tá? Embora elas sejam visíveis lá em soma-dobro. E esses outros dois parâmetros aqui, esses outros dois parâmetros A e B estão no escopo da variável soma-dobro. Tá, beleza. Então, vamos tentar seguir aqui a função principal main. Inicialmente eu declaro duas variáveis, A, B, né? Declaro também a variável res, todas do tipo inteiro. Depois eu vou imprimir a mensagem, digite o primeiro número. Vou ler um valor e armazenar aonde? Na variável A, que foi definida no método main. Então, suponha que eu digitei o valor 2. Em seguida, vamos para a próxima linha e eu vou imprimir. Digite o segundo número. Ok. Na próxima linha, vou ler um valor do teclado e armazenar na variável B. Logicamente, a variável B definida aqui no método main. Então, suponha que eu digitei o valor 4. Ok, em seguida, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar a função soma-dobro. Vou fazer uma chamada à função soma-dobro. Passando uma cópia do valor da variável A e uma cópia do valor da variável B. Que A e B eu estou me referindo aqui? A e B são essas duas variáveis declaradas na função main. Agora, por coincidência, elas vão ser recebidas, esses dois valores serão recebidos na função soma-dobro nessas duas variáveis, nesses dois parâmetros, também chamados A e B. Então, na verdade, eu vou ter, quando eu faço essa chamada aqui, a soma-dobro, eu vou ter outras duas variáveis também chamadas A e B, só que no escopo da função soma-dobro. Então, no escopo mais interno da função soma-dobro. Beleza? Então, aqui eu passo uma cópia do valor da primeira variável A e depois uma cópia do valor da primeira variável B. Ok, então a variável A definida no escopo de soma-dobro
recebe uma cópia da variável a definida na função main. Então, ela recebe 2. E a variável b, definida dentro da função soma-dobro, ou seja, que como parâmetro da função soma-dobro, recebe uma cópia do valor da variável b declarado na função main. Então, ela recebe uma cópia do 4, ela recebe 4. Beleza, até aqui tudo bem. Agora vamos executar, né? Como eu fiz uma chamada à função soma-dobro, o fluxo de execução é desviado, né, dessa linha aqui da chamada para a função soma-dobro. E aí eu começo executando a função soma-dobro linha a linha. Primeiro, declaro uma variável soma do tipo int. Depois eu faço a recebe 2 vezes 2. Mas aqui tem um problema. Qual é o a que eu estou me referindo? É o a declarado dentro da variável soma-dobro ou o a declarado na função main? É o a parâmetro local, né, variável local, a função soma-dobro, ou é o a declarado, ou é a variável a declarada na função main? Beleza, quando acontece isso, você vai usar sempre aquela do escopo mais interno, tá? Então, esse a que eu estou me referindo aqui é o a parâmetro, é o a variável local declarada dentro da função soma-dobro. Então, eu faço esse a aqui, declarado dentro da função soma-dobro, receber o valor dele vezes 2. Então, 2 vezes o valor dele. Então, ele vai receber 4. Em seguida, eu faço b recebe 2 vezes b. Mas quem é o b que eu estou me referindo? Né? Qual desses dois b's? É o b mais interno. É o b declarado na função soma-dobro. Então, b recebe 2 vezes 4. B vai receber 8. Depois eu faço soma recebe a mais b. Qual é o a e b que eu estou me referindo? Os mais internos. Então, soma vai receber 12. 4 mais 8, 12. E aí eu retorno uma cópia do valor da variável soma. Uma cópia do valor 12. Essa cópia será armazenada onde? Na variável res. Então, agora eu vou ter a variável res, que vai receber o valor 12. O que é que vai acontecer aqui com as minhas variáveis locais, com os meus parâmetros a e b, com as minhas variáveis locais a e b, que só existem aqui dentro da função soma-dobro? A função soma-dobro acabou, elas papocam, fazem a passagem, né? Tchau. Nesse momento eu só tenho as variáveis a e b declaradas na função main, que continuam com seus valores originais, ó, 2 e 4, e res, que tem o valor 12. Aí eu vou para a próxima linha após a chamada à função soma-dobro. Então eu vou imprimir a soma do dobro dos números 2 e 4, que são os valores de a e b, é 12, que é o valor da variável res. Beleza? Então é isso aqui que eu vou ver impresso. A soma do dobro dos números 2 e 4 é 12. Beleza? Tranquilo? Se liga aí nesse exemplo que ele é massa. Legal! Bem louco! Agora, vamos ver um exemplo de passagem de parâmetro por referência. Na passagem de parâmetro por referência, eu não estou passando uma cópia do valor da variável, e sim o endereço desta variável. Isso muda tudo, tá? Faz tudo ficar diferente. Que bosta! Primeiro eu tenho aqui a minha função soma-dobro, muito parecida com a anterior, mas qual é a diferença? Ó? O retorno da função soma-dobro continua sendo um inteiro, mas os parâmetros de entrada não são mais inteiros. No exemplo anterior eram valores inteiros. Agora são o quê? São ponteiros. Esse asterisco significa um ponteiro. Então, quem é esse meu parâmetro A? É um ponteiro para um inteiro. Então, a variável A, ela armazena o endereço de uma variável, onde nessa variável eu tenho armazenado um valor inteiro. Preste atenção na diferença. Então, a variável A não armazena mais um valor inteiro, mas ela armazena um endereço de uma variável do tipo inteiro. Ou seja, de uma variável que armazena um valor inteiro. Beleza? E int asterisco b, então b, a variável b, também é um ponteiro para um inteiro. Então ela armazena um endereço de uma variável do tipo int. Ou seja, um endereço de uma variável onde nessa variável eu armazeno um valor inteiro. Ok, vamos tentar entender isso seguindo
a função main. Então, na função main, eu começo declarando 3 variáveis inteiras, do tipo int, né? X, y e res. Estou representando x e y aqui. Depois, na próxima linha, eu vou imprimir digite o primeiro número, ok. Eu vou ler um número e armazenar na variável x. Então, na próxima linha eu tenho um scanf, que lê um número do teclado e armazena na variável x. Suponha que eu vou digitar 2. Ok, digitei 2, armazenei 2 aqui na variável x. Em seguida, na próxima linha, vai ser impresso digite o segundo número. Na linha seguinte, vai ser lido um valor do teclado e armazenado na variável y, no endereço da variável y. Então, imagine que eu digitei 4. Então, 4 foi armazenado em y. Na linha seguinte, aí nós estamos fazendo uma chamada à função soma-dobro. Mas repare, o que é que eu estou passando aqui como parâmetro? Não é mais x, não é mais y. É o endereço de x. O i comercial significa o endereço. Então, o primeiro parâmetro aqui é o endereço da variável x. Não é o valor 2, é o endereço de memória que representa ou representado pela variável x. E o segundo parâmetro é o endereço da variável y. O segundo parâmetro é o endereço da variável y. Ok, isso bate aqui com os parâmetros da minha função, porque o primeiro parâmetro recebe um ponteiro para o inteiro e o segundo também recebe um ponteiro para o inteiro. Ok, então eu estou passando o endereço de uma variável que armazena um inteiro e estou passando aqui também o endereço de uma variável que armazena um inteiro. Ok, a diferença agora é que como é que vão ser essas minhas variáveis A e B, né? Os parâmetros, variáveis locais da função soma-dobro. Está aqui minhas variáveis A e B. Só que A vai receber quem? A vai receber o endereço da variável x. Então, A recebe um ponteiro para a variável x, ou seja, o endereço onde a variável x está alocada na memória. E B recebe um ponteiro para a variável y. Então, ele recebe o endereço da posição de memória onde a variável y está armazenada, onde o valor da variável y está armazenado. Ok, então é mais ou menos assim que a gente pode visualizar como é que vão estar os conteúdos dessas 4 variáveis, x, y, a e b. Variável a tem o endereço, esse endereço de memória aqui da variável x. E a variável b tem o endereço da variável y. Repare que isso muda tudo, tá? Porque, começo a executar a função soma-dobro. Declaro uma variável local chamada soma, ok. Só que aí depois eu faço, asterisco A recebe 2 vezes asterisco A. Quando eu uso asterisco A, estou me referindo ao endereço armazenado, né, em A. Quem é o conteúdo de A? É um endereço. Então, esse asterisco A é um ponteiro para o endereço que está na variável A. Então, ele representa o próprio valor x, a própria variável x, porque ele está apontando para o mesmo endereço que x aponta. Então, nesse momento, x está apontando para esse endereço aqui, que armazena 2, mas o A está apontando para o x, porque o A armazena o endereço de x. Então, ele está apontando para esse mesmo local onde o valor 2 aqui da variável x está armazenado. Então, quando eu faço asterisco A recebe 2 vezes asterisco A, eu estou alterando o valor da variável x. É como se eu fizesse x recebe 2 vezes x. É a mesma coisa. Então, estou armazenando 4 aqui no endereço da variável x, ou seja, na variável x, né? Então, a variável x recebe o valor 4. Em seguida, eu faço asterisco b recebe 2 vezes asterisco b. Então, é como se eu estivesse fazendo y recebe 2 vezes y. Então, y recebe 8. Depois eu faço soma recebe asterisco a mais asterisco b, como se eu estivesse fazendo x mais y. Então, soma recebe 12. E aí eu retorno o valor da variável soma. E o valor da variável soma é atribuído à variável res. Então, res recebe 12. Bom, terminei de executar a função soma-dobro. Terminei. O que é que acontece com as variáveis locais A e B?
papocam, né? Papocam. Fizeram a passagem, tchau. Aí, na linha seguinte, a função soma-dobro, eu vou imprimir a soma do dobro dos números. Quanto é o valor de x? 4. Y, 8. É 12. Então, aqui é diferente. Ó. O que vai ser impresso é a soma do dobro dos números 4 e 8 é 12. Diferente das execuções anteriores, onde x continuava com 2 e y continuava com 4. Agora, ó, preste atenção, quando eu uso passagem de parâmetro por referência, quando eu altero a minha variável local, é como se eu estivesse alterando a variável que foi passada como parâmetro. O que não acontecia na passagem por valor, porque o que era passado era uma cópia do valor da variável. Então, quando eu alterava o parâmetro, isso não causava uma alteração na variável fora da função, porque o que foi passado foi uma cópia do valor dessa variável. Agora não, como eu passei o endereço dela, tudo que eu faço dentro da função altera o valor da variável fora da função. Então se liga aí, que isso é perigoso, né? É útil, mas é perigoso, pode gerar erros, pode gerar bugs, então muito cuidado com o uso de ponteiros. Isso é potente, isso é poderoso, mas tem que ser usado com todo cuidado, né? Caralho, o maluco é brabo. Lembrei do Homem-Aranha, né? Se você tem muito poder, tem que ter muita responsabilidade. Ok, um outro exemplo de passagem de parâmetro por referência ocorre quando você tem uma função que recebe um vetor, tá? Vamos dar um exemplo. Ó. Essa função soma linhas, ela recebe como parâmetro de entrada aqui, ó, uma matriz M de 2 dimensões. Na segunda dimensão eu tenho tamanho 5, a primeira dimensão o tamanho não está definido, né? E no segundo parâmetro um vetor, né, que o tamanho também não está definido. Então veja, dentro da função main eu crio uma matriz 3 por 5, beleza, e crio o vet, que é um vetor de tamanho 5. Quando eu vou fazer uma chamada, que é a função soma linhas, ó, eu passei mat e vet. Beleza, mas quem é mat? Estou passando aqui, apesar de estar passando o nome da variável, como essa variável é uma variável composta, então o que vai estar passando não é uma cópia da matriz. O que está sendo passado não vai ser uma cópia da matriz, que isso daria muito trabalho, gerar essa cópia. Ia degradar desempenho, ocupar muita memória. Então eu não estou passando a cópia da matriz, nem a cópia do vetor. O que é que eu passo? O endereço de mat e o endereço de vet. Tá? Então eu estou passando o endereço da matriz, o endereço onde a minha matriz começa e o endereço onde o meu vetor começa. Ok, quando eu faço a chamada aqui, quando eu passo então mat e vet, eu estou passando o endereço de mat e o endereço de vet. Aqui na minha função soma linhas, ó, isso vai ser recebido nos parâmetros M e V. Então M está recebendo quem? O endereço de mat. Então M aponta para a mesma matriz que mat está apontando. E V recebe o endereço de vet. Então V aponta para o mesmo vetor, para o mesmo endereço que vet está apontando. Então tudo que eu alterar em V é em vet que eu estou alterando. E tudo que eu alterar em M é em mat que eu estou alterando. Então se liga que isso é muito poderoso, mas exige muita responsabilidade. Beleza? Para terminar a unidade 8, sempre que a gente termina a unidade, a gente tem uma mensagem motivacional, né? E a nossa mensagem de hoje vem do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que diz o seguinte: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então a educação não está dissociada da vida real que a gente leva. A educação, ela altera o mundo. É uma forma de intervir no mundo, de mudar o mundo. Beleza? Então vem com a gente mudar o mundo e até a próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, clica aí no joinha, clica no like, deixa o seu like. Se tem dúvida, coloca as dúvidas no comentário. Nós vamos retirar todas as dúvidas. Marca os seus amigos da turma, marca a galera do trabalho, marca a galera da faculdade,
Marca aquele seu amigo que estuda computação, que estuda engenharia, aquele cara que quer ser programador, que quer ser um bom programador em C. Marca esse cara aqui para ele vir fazer as aulas aqui. Vamos compartilhar esse vídeo para ele chegar no máximo de estudantes possível para ajudar essa galera que está estudando em casa. Beleza? E até a próxima aula.